Bom dia, pessoal que assiste meus vlogs. Eu tô gravando hoje é segunda-feira, dia 1º, e hoje eu vou começar a fazer a corrida na parte da manhã, ao invés da noite. Então eu vou gravar pra vocês verem toda essa adaptação. Agora são 5h06 da manhã e eu tô passando protetor solar. E vou fazer um alongamento rapidinho pra poder ir. Vamos, que a gente não tem tempo a perder hoje. Tem alguns pontos em correr pela manhã que me agradam muito. Um deles é ficar livre pela noite, o outro deles é que pela manhã é mais vazio. Então, na hora que a gente vai voltando, o pessoal vai estar chegando lá ainda. Então, é ótimo isso, porque a gente tem mais liberdade. Vou mostrar pra vocês o meu look rapidinho. Geralmente eu corro de calça, mas hoje eu coloquei esse macaquinho. E tô de tênis. Gente, por incrível que pareça, agora são 5 horas da manhã. Esse aqui é meu irmão. E parece que tá de noite, mas não tá de noite. Eu vou tentar gravar um pouquinho da nossa corrida pra vocês, o tanto que der, porque eu não sou muito boa em gravar em movimento. Mas eu vou fazer meu melhor. Vamos lá! A gente correu, começou a chover, a gente continuou, a gente tá aqui, tomou banho, não foi, Adno? Mas a gente bateu nosso pace, a gente correu, a gente voou. Agora eu me sinto preparada pra fazer de manhã agora as corridas. Nos últimos vlogs eu percebi que eu nunca gravo em algumas cenas arrumando meu cabelo assim. Mas na parte da manhã, quando eu me arrumo pra sair, faço alguma coisa, alguma maquiagem leve, eu geralmente me esqueço de gravar essa parte. E eu quero melhorar isso nos meus vlogs pra vocês conseguirem ver assim o que eu faço. Apesar de que, gente, minha maquiagem é muito básica, até porque eu tô indo pra uma escola, né? Então, se eu já uso básica no dia a dia, eu só passo alguma coisinha pra eu me sentir mais produtiva mesmo, até porque é muito cedo na manhã e quando a gente não se arruma tem aquela tendência de ficar ainda com aquela sensação de nossa, eu queria voltar pra cama. Já se arrumar, por mais simples que seja, a gente se sente mais produtiva, se sente pronta. Então eu acabo escolhendo uma roupa, e fazendo uma maquiagem leve pra me sentir mais acordada. E como hoje eu fiz já a corrida de manhã, é um dos dias que eu mais tô me sentindo disposta, sabe? A corrida, ela aumenta o cortisol, inclusive foi um dos motivos de eu não querer mais fazer à noite, porque cortisol à noite significa dificuldade pra dormir. E não, eu não tive exatamente dificuldade pra dormir, só que eu acabava dormindo mais tarde. Eu dormia de todo jeito porque eu fico muito cansada no final do dia, então muito difícil eu não conseguir dormir. Tem que ser uma coisa muito séria mesmo hoje em dia pra me atrapalhar assim no sono. Só que eu quero dormir
fazer minha rotina do sono agora a partir das 9 horas e não das 10. Às 10 é um momento ótimo. Só que como eu estudo, se eu dormir só 6 horas todos os dias, eu não vou conseguir me sentir disposta para estudar logo de manhã. E é uma disposição que eu preciso priorizar nesse momento. Então, eu tô numa fase da vida que, assim, eu não tô usando redes sociais, não tô assistindo série. Eu até pensei esse final de semana, se eu fizer um episódio por dia, tinha uma novela também que eu tava assistindo. Já tem umas semanas que eu não consigo. Às vezes eu assisto um filme, assim, na grande maioria das vezes eu assisto quebrado. Eu começo a assistir um filme num dia, só termina no outro, porque quando dá a hora de estudar, eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo pra estudar e eu tenho priorizado isso. E quando a gente tem uma rotina cheia, é importante a gente realmente estabelecer prioridades. Porque quem tenta abraçar o mundo, no final não sai do lugar. O mundo é muito maior do que os nossos braços. Então eu só vou até onde dá meu braço. E nesse momento eu precisei abdicar de algumas coisas. E é óbvio, né, gente? Eu prefiro ter um hobby que seja mais analógico, como por exemplo a leitura, que eu levo aí em média meus 20 minutos por dia de leitura. E eu tô lendo filosofia, que é algo que faz muito bem pra nossa cabeça. Tem vários conceitos filosóficos, na verdade, que ajudam a acalmar a ansiedade. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a realidade, a filosofia pode ser de grande valia. Um livro que eu recomendo é o livro do Diário Estoico, que você só lê uma página por dia, para quem tem muita dificuldade em leitura e para quem não tem nenhum contato com filosofia, por exemplo, quer começar, é uma ótima fonte para você conseguir fazer ali. Porque quando a gente coloca uma meta muito grande, tipo ler 50 páginas por dia, fica muito mais difícil de começar e de manter também. No último vlog, eu me policiei bastante sobre mostrar mais detalhes, por exemplo, o que eu comi. Só que hoje eu me passei, eu cheguei em casa e já fiz muita coisa depois do meu estágio e eu acabei não mostrando pra vocês. Mas agora eu vou fazer algumas questões, eu vou descansar um pouco e depois eu vou fazer mais questões. Eu basicamente já fiz tudo que tinha pra fazer no dia, gente. Eu vou mostrar minha lista aqui pra vocês, como se vocês fossem conseguir ver. Mas dá pra ver que só tem uma coisa, que é varrer e passar pano na casa. Mas eu estudei, eu fiz a corrida, eu comprei frutas e verduras, eu lavei roupa. Então, basicamente, a parte mais difícil já tá feita. Agora só falta varrer e passar pano na casa e estudar um pouco mais, porque apesar de eu não ter estipulado horas, eu quero bater no total pelo menos 3 horas líquidas. E eu só tenho 1 hora líquida até agora. No último vídeo eu me mostrei fazendo, mas eu não mostrei ele pronto. Eu comecei ele hoje, tô muito empolgada. Eu pretendo que esse vlog seja segunda, terça e quarta-feira. Então, eu também não vou detalhar tanto, porque o último vlog ficou imenso. Eu não sei ainda qual vai ser a reação de vocês, porque eu também comecei agora, não sei exatamente como é meu público, mas eu espero que chegue nas pessoas certas e que seja bem aceito. Bom, hoje não tem academia, porque eu já fiz a corrida, então, basicamente, já tá quase tudo pronto. Bom dia, amigos e amigas. Hoje é terça-feira. Gente, o tempo tá voando porque parece que esses dias foi o início de maio e agora a gente já tá no dia 2º de junho. Tá muito perto do meu aniversário, inclusive. Mas eu tenho que me arrumar rapidinho. Não tô atrasada nem nada, mas é porque eu ainda quero estudar um pouquinho. Vou fazer a maquiagem mais básica do mundo, que é a minha. Deixa eu falar com vocês. Eu tava achando
que minha meta de emagrecimento ia me levar a usar o número P. P nas blusas e M em calça, short, saia, mas eu tô percebendo que eu vou acabar usando PP, porque eu ainda não cheguei na minha meta, apesar de estar perto, mas chegou a um ponto que cada quilo, porque no início do emagrecimento eu percebi a diferença a cada 5 quilos, mas já chegou a um ponto que cada quilo, cada 50 ou 500 gramas tá fazendo a diferença absurda nas roupas, no corpo, assim, no geral. Já não é mais aquele negócio que você só sente diferença de um mês pro outro. Basicamente, de uma semana para outra eu tô percebendo diferença. E a diferença que muitas vezes faz uma roupa que tava servindo, por mais que estava folgada, deixar de servir e pronto, não tem o que fazer. Só se eu for levar para apertar e tal, e agora é inviável para mim eu levar para apertar. E também eu acho que se eu levar para apertar agora, iria continuar folgada. No final desse mês já ia estar folgada de novo. Então, eu já tô percebendo que, na verdade, eu vou usar M nas roupas de baixo por conta de que eu gosto mais de roupas folgadas e tal, eu acho mais confortável. Mas vai ficar folgado. Inclusive aquela calça que eu comprei, que foi porque eu já não tinha mais calça, ela tá folgada. Sorte minha que eu comprei já um modelo que fica bonito folgado. Se fosse um modelo que é pra ficar justo no corpo, já não estaria mais bonito. Mas isso não é uma coisa ruim, não tô falando em tom de reclamação, não, porque muitas vezes, quando eu era gorda, na época que eu fui gorda, né, que foi pouco tempo, mas foi considerável. Foram 2 anos. Eu percebi o tanto que roupa, quando a gente tá acima do peso, é mais cara. Nossa, se a roupa pra pessoa que tá acima do peso for R$ 80, digamos assim, a pessoa que tá acima do peso vai pagar R$ 80. Você encontra a mesma roupa pra pessoa que tá, digamos que no peso ideal, que tá ali numa faixa de peso que é considerado ideal para a maioria das pessoas, R$ 20 mais barata. Muitas vezes tinha promoção e a promoção só aderia ao tamanho P, por exemplo. Daí eu clicava na promoção e isso não ficava explícito, né? Quando a gente entrava nos sites de compra. Você só percebia isso quando você clicava em cima. E aí o tamanho P tava daquele valor informado, mas quando você mudava o tamanho pro G, porque na época eu vestia G, pronto, o valor aumentava e era um aumento considerável. E roupas também, tinham roupas que eu tinha muita vontade de usar, vestidos principalmente, que eu tinha muita vontade de usar, que eu acho eles lindos. E eu só vou poder comprar agora, porque eu realmente já tô magra. E não tinha a versão... Porque existem muitas roupas hoje em dia na Shein, por exemplo, que tem a versão plus size e tal. Seja mais caro ou não seja. Mas existiam alguns vestidos que não tinha. Simplesmente, ou você era magro ou você não ia ter. Então, tudo isso mexia muito com a minha cabeça. Porque eu imagino que as pessoas que têm sobrepeso durante a vida inteira, elas se condicionam a viver com isso. Não que seja mais fácil, não estou falando isso. Mas elas estão mais acostumadas, sabe? De lidar com isso e criar formas, né? Tem gente que manda até fazer roupa para poder não ficar refém.
E quando você foi magra a vida toda, muito magra a vida toda, vestia PPP, e aí acontece uma situação e você engorda e vai pro GG e você não sabe viver sendo uma pessoa que veste GG. Era assustador, de verdade, principalmente no começo. Só que depois de um ano mais ou menos eu me acostumei mais e eu conseguia driblar um pouquinho isso. Porém, gente, eu nunca consegui me acostumar com a realidade de que eu tava gorda, porque é aquele negócio, quando a gente não se enxerga de uma forma, a gente não consegue normalizar na nossa cabeça. E foi isso que aconteceu. Quando eu vi que já tinham 2 anos que eu tava daquela forma, que foi há 2 anos atrás, eu resolvi que eu daria um jeito de emagrecer. Então eu lembro que foi no final do mês de junho, ou foi de julho, não sei, depois eu vou dar uma olhada. Que eu falei assim, não, agora acabou, a partir de agora eu não engordo mais nem 1 quilo. E eu cumpri essa promessa. Desde então eu venho emagrecido. Vou mostrar pra vocês o look de hoje. Eu repito muito roupa, às vezes eu vou colocar a calça que eu vesti num dia com a blusa do outro. Essa blusa que eu vesti na semana passada, eu não sei se tá no vídeo da semana passada, mas eu vesti. Só que eu tinha colocado com a calça preta, hoje eu coloquei com essa calça porque tá fazendo frio. E essa calça aqui, ela é tipo um moletom, eu me sinto mais confortável com ela no frio. Acho que ela esquenta mais. As absolutas estão aí, envolvendo inalistáveis e analfabetos. Lembrando que os inalistáveis são estrangeiros. Onde está escrito estrangeiro aqui? Você pode colocar apátrida também, tá bom? O cara que não tem nenhuma nacionalidade é estrangeiro. É o mesmo palavra do estrangeiro. Tudo bem? As relativas, meus amigos, as relativas aí, falta reforma. São elas que vão perturbar você na hora da prova. As inelegibilidades relativas podem estar na Constituição, que são elas que vão ser perguntadas, podem estar na lei da ficha limpa. Eu sempre vou falar de política aqui em aula de direitos políticos. Não tem nada a ver para te direcionar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Todo mundo aqui é adulto, né? Todo mundo aqui sabe por que vota no fulano e não vota no fulano. Ficam fora do estudo quando dentro da aula. Combinado? Peço que as suas também. Vou falar do Lula, por isso que eu estou te avisando. Eu falei ainda agora do Bolsonaro, vou falar do Lula. Você sabe que lá em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, o Lula não pôde concorrer. E o Lula não pôde concorrer, não é porque ele estava com os direitos políticos suspensos. Você vai ver isso na aula de direitos políticos suspensos, perdidos. Direito político suspenso é condenação penal definitiva, enquanto durarem os efeitos. Ele não tinha condenação penal definitiva. Ele tinha condenação em primeiro grau, foi o Sérgio Moro, todo mundo sabe disso aí. Depois teve a condenação confirmada no TRF, mas ainda faltava o STJ e o Supremo julgar. Ele foi impossibilitado de concorrer por conta disso aqui, ó. A lei complementar número 64, chamado de Lei das Inelegibilidades. A Lei das Inelegibilidades, a Lei complementar 64, foi alterada depois pela Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, meus amigos, a Lei da Ficha Limpa que falou, ó, se o gente vota em condenação em segunda instância, condenação por órgão colegiado, era o caso do Lula, ele ficou impedido de participar do processo eleitoral, com uma inelegibilidade. Tudo bem? Volta. Outras inelegibilidades. Pode ser por motivo funcional. O cara foi prefeito na cidade de Chapecó. Depois ele é prefeito de novo na cidade de Chapecó. Ele pode ser prefeito de novo em Chapecó? Não. Ele pode ser prefeito de novo, só que agora em Criciúma, Santa Catarina? Não. Não. Ele não pode ter 3 mandatos de prefeito. Oi, amigos. Hoje já é quarta-feira, último dia desse vlog. E eu tô me arrumando pra ir pra corrida. Agora são 5h15 da manhã e eu vou ter que colocar um casaco, porque eu tô sentindo bastante frio. Aí o meu look tá assim. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Tá assim, ó. Esse short não é pequeno em mim. Apesar de não ser uma calça, ele é um dos únicos shorts que eu consigo correr. E aí eu vou colocar essa blusa de frio. E tô indo agora. Vou gravar um pouco pra vocês. Gente, eu acabei de descobrir, meu irmão me contou que hoje é o Dia Internacional da Corrida. Eu não fazia a mínima ideia. Olha que tipo de corredora que eu sou, né? Mas tudo bem, o importante é que a gente vai correr.
Bom dia, pessoal. Hoje já é quarta-feira. Na verdade eu já falei pra vocês, né? Releva, gente. Eu fiz a corrida e acabei nem gravando na corrida em si, mas eu vou deixar uma foto que eu tirei chegando. Acho que eu vou deixar o meu pace também. Assim, gente, eu até que tô me adaptando bem, só que eu ainda tô na fase de adaptação, então eu vou esperar mais bater recordes assim, depois de já ter me adaptado completamente e não vou ficar me cobrando assim. Mas pela segunda vez eu melhorei o meu tempo da primeira milha, então eu acho que ir de manhã melhora a minha disposição inicial. Uma coisa também, tava muito frio hoje, né? Até que eu coloquei o casaco. Então, minha respiração não tava 100% porque eu tava respirando gelado e eu tô meio gripada. Então, eu fui pela disciplina mesmo, porque se fosse depender de motivação, só o frio já seria uma desculpa perfeita pra eu dizer que hoje não dava, né? Eu fico orgulhosa de mim quando eu percebo que eu não tô aproveitando as circunstâncias como desculpa. A menos que eu realmente estivesse de cama. Aí eu também não iria forçar, né? Mas quando eu sei que dá pra fazer, mesmo que vá ser mais difícil, eu faço. Já estudei 1 hora agora de manhã. Não gravei também porque o celular tava longe, até para eu conseguir prestar mais atenção, que eu tava vendo teoria. Porém, ainda falta 2 horas para eu estudar hoje. Mais ou menos, né? Porque eu estudei 1h20. A meta é pelo menos 3 horas, então para bater a meta, falta aí em média 2 horas pra mim hoje. A roupa de hoje é essa. E aí eu vou colocar um casaco. Eu tava pensando em colocar esse aqui, mas eu tô achando ele muito curtinho, não sei. Acho que eu vou com o casaco normal mesmo. Eu ganhei esse aqui de presente e eu tô usando pra fazer meu devocional pela manhã. Ele tem 21 dias. Eu tô no dia 8 já. Não vai durar o mês todo, porque tem menos de 30 dias e hoje já é dia... Hoje já é dia 8 aqui, mas no mês ainda é o dia 3. Então não vai durar o mês todo. Mas eu tô gostando. Eu vou ler rapidinho e depois eu já vou sair pro colégio. Não vou me gravar lendo, gente. Eu não consigo nesses momentos assim, que eu tô fazendo algo mais focado pro espiritual, me gravar e tal, orando e nada do tipo. Mas saiba o que eu tô fazendo. Bom dia, pessoal. Hoje já é quinta-feira. Eu ia terminar esse vlog ontem na quarta, porém foi um dia muito corrido pra mim e pra eu conseguir dar conta das coisas eu tive que parar de gravar. Mas hoje é quinta-feira, hoje é feriado, então eu não tenho estágio. E eu também quero mostrar a minha meta, porque hoje eu coloquei como meta estudar 2 horas a mais. No caso, a minha meta semanal geralmente tá sendo 3 horas. Mas aí eu coloquei 6 horas líquidas hoje, porque eu não vou ter que gastar umas 5 horas fora de casa. Então eu tenho mais tempo. E hoje a academia só vai funcionar de manhã. Então eu preciso tirar uma pausa aí de 1 hora, 1h30 pelo menos, para poder fazer academia. Já coloquei a roupa para facilitar. Agora eu vou fazer um café ali.
Vou tomar um café, vou estudar mais um pouco. Eu acredito que eu vá mais ou menos umas 10 horas, 10h30 pra academia, pra dar tempo de eu fazer o meu treino com calma antes dela fechar, que hoje vai fechar 12 horas. O que mais que eu preciso dizer pra vocês? Acho que só isso. Ultimamente, eu tenho feito jejum todos os dias pela manhã, justamente por ser o horário que eu não estou em casa. E aí, para evitar comer coisas que vão me fazer mal ou que vão me tirar do foco, eu já aproveito para unir o útil ao agradável. E eu também não sinto fome de manhã. Porém, hoje eu quero fazer um treino mais... Quero que meu treino renda mais. Então eu vou tomar um café da manhã para eu ter mais disposição e energia. E vou fazer meu jejum pela noite, porque eu vou ter comida suficiente durante o dia. E eu faço começando da noite de hoje até amanhã, mais ou menos meio-dia, não sei. Vai depender. Nossa, ficou doce demais. Eu coloquei um pouquinho de canela. Eu só tomo café com canela, hoje coloquei leite. E apesar de eu ter feito café forte, eu só tomo café forte. Eu não tô conseguindo sentir o amargo do café. Enfim. É incrível como o corpo da gente se acostuma com a rotina que a gente aplica, tanto os maus hábitos quanto os bons hábitos. Aí eu tava fazendo o café da manhã pra mim e pro meu marido, eu tava fazendo pão com queijo pra ele, e pra mim eu fiz cuscuz com ovo. E apesar de não ter colocado açúcar no meu café, eu super estranhei o sabor do café com adoçante, na verdade. Eu tenho preferido tomar o café amargo e eu tenho gostado do café amargo. Uma coisa também é que eu não tomo várias xícaras de café durante o dia. Eu tomo só o cafezinho da manhã mesmo. Geralmente eu tomo ele em jejum. Me faz muito bem, me dá bastante energia. Porém, eu evito tomar em outros horários do dia, mesmo que me dê vontade, para não gerar uma situação onde eu fique dependente do café, da cafeína, e isso se torne um vício para mim. Até porque não adianta se libertar de um vício para se prender a outro. Também não tomo café todos os dias. Eu tomo café nos dias de semana, assim, onde eu vejo que eu tô precisando ali de um reforço de energia, mas quando eu tô mais relaxada e eu não tenho que sair de casa, ou quando não tá fazendo tanto frio,
eu evito tomar pra não virar um vício, sabe, gente? E nesse dia, foi um dia muito especial, que eu tava fazendo um café da manhã, também era um dia que eu iria ficar em casa, e foi muito bom perceber que eu não sou mais dependente do doce, porque além de não ser mais dependente do açúcar, hoje em dia eu tô me acostumando com outros sabores. Isso faz muito bem e faz parte daquela famigerada frase: é difícil emagrecer, mas pior é manter. E agora eu consigo manter por conta disso. Depois eu fui estudar e, apesar de eu sempre estudar no quarto, por ser um dia de feriado e eu estar estudando em um horário que não é comum, o meu marido estava em casa, estava dormindo no quarto e eu fui para a sala. E eu não vou mentir para vocês, eu amo esse computador. Eu amo sentar nessa cadeira gamer aí. A única parte que eu não gosto muito é usar o fone e eu evito muito usar o fone. Porém, o computador faz muito barulho e como o pessoal estava tentando dormir, eu acabei colocando o fone. Enfim, eu estudei ao máximo que deu. Nessa hora eu estava vendo aula de matemática e eu acredito que tenha rendido, gente, porque apesar de não estar no meu edital, faz muita diferença estudar matemática em algumas questões de raciocínio lógico, porcentagem e tudo mais. Então, eu estudei um pouquinho de matemática como uma matéria extra mesmo, e eu acredito que vai fazer diferença. Vou continuar estudando vez ou outra. Não dá para fazer todos os dias, porque eu já tenho muita matéria para bater meta. Porém, nos dias que eu conseguir, eu vou estudar um pouquinho de matemática básica sim, e qualquer outra matéria que vá facilitar a minha resolução de questões. Então, eu estudei e já estava me preparando também para ir para academia nesse horário, porque o dia ia ser um pouquinho maior, só que a academia iria fechar mais cedo. Gente, já fiz uma hora líquida. E como eu dei pausa para fazer café da manhã, para botar para gravar, parar de gravar e tudo mais, são 9 e pouquinha e eu fiz uma hora líquida. Então ainda faltam 5 horas líquidas hoje para bater minha meta. Só que a academia vai fechar meio-dia hoje, então eu vou adiantar logo. Vou agora treinar. E aí eu vou voltar para casa, tomar banho. E aí eu já vou estudando mais. Eu quero fazer mais ou menos 1h40, 1h30 de matemática, porque vai fazer diferença no meu raciocínio lógico. Tem algumas questões que eu percebi que tinham coisas de matemática que estavam me atrapalhando. E como matemática é muito regrinha, essas coisas, eu vou estudar um pouco de matemática básica também. E estudar sempre é bom, né? Enfim. Daí eu vou tentar gravar um pouco do meu treino. Se a academia estiver cheia, vai ser assim o que der. Mas se a academia estiver mais vazia, eu gravo mais partes. Meu look, eu tô de calça. Eu acho que eu vou colocar uma blusa maior por cima, porque eu tô com frio. Eu vou colocar o tênis, pegar minha água e vamos lá. Meninas, eu coloquei. Se por acaso eu chegar lá na academia e eu não sentir necessidade, eu tiro, mas a única forma que eu achei de ter coragem de sair de casa foi colocando, porque eu tava morrendo de frio. Nesse dia a academia estava lotada. E por incrível que pareça, depois que eu cheguei na academia, eu comecei a sentir um pouco mais de calor, apesar do ar-condicionado. E eu tentei, gente, gravar o máximo possível do treino para vocês, porém a imagem saía ruim, ou o celular parava de gravar, e como a academia estava muito cheia de gente, era muito difícil gravar e não acabar filmando alguém atrás. Então, por respeito à imagem das outras pessoas, como eu detestaria sair no vídeo de alguém desavisada e tudo mais, eu preferi gravar só onde eu tinha certeza que não iria gravar mais ninguém. E foi um treino enorme, eu passei 2 horas na academia, por incrível que pareça. Eu saí da academia na hora que estava fechando. Então, assim, rendeu bastante e mesmo com frio eu consegui manter o exercício físico durante essa semana. Eu estou aqui dando uma característica de Jesus. Eu estou aqui dando um atributo de Jesus. Um atributo que não foi dado para diferenciar Jesus, profeta, de outros Jesuses. Não é para isso. É só para dizer que ele
remete a quem? A só um Jesus. Aquele cara simples, negro, cabeludo. Agora são 6h20 da noite de quinta-feira, dia 4. E eu tô assim, eu vou mostrar pra vocês. Enfim, atualizações. Eu já estudei em média, eu vou até salvar aqui pra eu poder ter com a precisão melhor a quantidade de horas que eu estudei já hoje, porque como eu tô finalizando o vlog, eu quero que vocês fiquem a par para que no próximo vlog a gente possa retomar esse ponto. Mas assim, hoje o dia seguiu conforme o que eu estava planejando. Acredito que devido principalmente ao fato de eu ter me planejado, sabe, gente? Eu continuo fazendo aquele mesmo método de além do checklist. Eu ainda não comprei meu planner. Não sei se eu vou conseguir comprar esse mês, mas ainda tô anotando no caderninho. E aí, a minha meta, tanto de hoje quanto de amanhã, são 6 horas de estudos. Daí, ontem eu adiantei o máximo de demandas que eu podia adiantar para eu conseguir ficar mais livre para estudar hoje, mesmo com as outras coisas que eu tinha que fazer no dia. Porque o meu ciclo agora de estudos tá misto. Eu não tô fazendo só estudos para um concurso. Tô fazendo para mais de um, então eu preciso conseguir me adequar. Deixa eu ver aqui quantas horas eu estudei no dia de hoje. Inclusive, eu já cumpri a minha carga horária de português de hoje. Eu tenho que migrar para informática. Só que tava tão bom. Eu gosto de estudar a língua portuguesa. Acredito que isso seja um dos motivos de eu gabaritar tantas questões. Eu já estudei 3 horas e 43 minutos líquidos. Isso significa que, tirando minhas pausas, o total hoje foi quase 4 horas. E aí vão me faltar umas 2 horas e pouquinho pra eu bater, o que é muito fácil agora. Então, eu vou terminar de estudar em média aí umas 8 e pouca da noite. Eu vou ler ainda, fazer um pouco de arte ainda e fazer umas demandas da minha faculdade, porque eu vou entrar de férias e eu quero entrar de férias o mais rápido. Então, eu quero terminar essas demandas. Eu fiz o meu cabelo também, porque hoje mais cedo eu treinei, né? Como vocês viram. Tá um dia chuvoso, porém eu suei. Aqui começou o frio. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar vocês, então. Hoje já é dia 4, então a maioria dos quadradinhos já estão marcados. O vermelho é quando eu não fiz, o amarelo é quando estava encaminhado, mas eu não consegui completar. Acho que vocês vão conseguir entender mais ou menos. Eu expliquei que eu não juntei saúde com espírito. Já expliquei. Bom, gente, obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo, semana que vem. Espero que tenha ajudado você ou te divertido de alguma forma, acompanhar minha rotina. Acabou que esse vídeo ainda foi maior do que o que eu imaginava, mas eu tô me acostumando ainda à rotina de vlogs. Até a próxima, então, e um beijão da sua amiga Kelly.